Olá! Diálogos Qual Caminho Seguir? Seguindo e dialogando sobre a Bíblia, porque todos somos convidados a nos revestirmos da Palavra. Falar em revestir-se da Palavra, uma grande contribuição para que a Palavra chegasse até nós, se deu por causa de muita gente. Gente que seguiu Jesus, gente que viveu sua palavra, gente que testemunhou seus feitos e que achou a verdadeira alegria no seguimento. E uma dessas pessoas que nos ajudam e nos dá razões para a nossa fé é o grande apóstolo Paulo. Quem foi Paulo? Um judeu nascido fora da Palestina. E esses judeus nascidos fora da Palestina, podemos dizer de forma mais difícil, nascidos na diáspora, tinham sempre dois nomes, e Paulo também tinha. Saulo, nome judeu, e Paulo, nome incultural. Paulo nasceu fora da Palestina e viveu um bom período fora. Isso ajudou na sua formação e ajudou muito no seu caráter. Judeus fora da Palestina eram mais tolerantes e eram mais abertos a pessoas não judias e também a outros valores culturais. A abertura era uma das características de Paulo e isso faz a diferença no anúncio da palavra. E um dado interessante, Paulo, por ter assim uma formação mais ampla, mais aberta, teve oportunidade de conhecer outras línguas, que além de tudo o ajudou a conhecer e aprofundar o Antigo Testamento. Paulo estudou com um tal de Gamaliel, era um mestre, e esse Gamaliel o ajudou a ser uma pessoa culta e preparada. Paulo teve acesso ao que havia de melhor em termos de educação no mundo judaico. Paulo, como sabemos, é um dos personagens principais para termos o Novo Testamento. Sua formação é essencial para isso. Temos alguém de peso, alguém de base em nosso Novo Testamento. Paulo nasceu em uma cidade que abrigou muitos filósofos importantes. Paulo bebeu das fontes desta filosofia que o ajudou a sistematizar a sua fé. Fé e razão que andam juntas. A fé de Paulo, sistematizada pela razão de seus estudos filosóficos, o fez ser um evangelizador com os pés na realidade. Trazia os dados da fé para a prática concreta da vida dura do povo. Trazia a fé para a realidade. E a característica marcante de Paulo é sua abertura aos não-judeus. Isso fez a diferença porque ele teve abertura suficiente de não só levar a boa nova de Jesus para os não-judeus, mas foi modelo, um paradigma para os outros se abrirem que a boa nova não poderia ficar só no mundo dos judeus. Era preciso sair, ir mais para lá. É a igreja em saída. Em virtude da graça que me foi concedida por Deus, de ser o ministro de Cristo Jesus para os gentios, a serviço do Evangelho de Deus, a fim de que a oblação dos gentios se torne agradável, santificada pelo Espírito Santo. Assim nós vemos na carta aos Romanos. Paulo missionário, decisivo na expansão do Evangelho. Jesus começou as suas aventuras da Boa Nova do Reino num pequeno território da Galileia. Paulo, a partir do projeto de Jesus, o levou para a Ásia e para a Europa. Jesus deu início e os fundamentos. Paulo deu continuidade e expansão. Paulo, a certa altura, saiu do anúncio nas sinagogas e fundou as comunidades cristãs nas casas. Paulo, então, o inventor das igrejas domésticas. Paulo evangelizou as cidades. Paulo utiliza símbolos e linguagem tirada do cotidiano da vida das cidades. Paulo encontrou o jeito certo de anunciar Jesus às pessoas de cultura urbana. Pela força de sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de como, desde Jerusalém e arredores até a Ilíria, eu levei a termo anúncio do Evangelho de Cristo, fazendo questão de anunciar o Evangelho onde o nome de Cristo ainda não era conhecido, para não construir sob alicerces lançados por outros. Fique com Deus. Amanhã tem mais. Tchau.